Bom dia, aqui eu sou a Eusilene, anciã aqui da Igreja de Taiteiua, distrito de Outeiro, e eu venho aqui agradecer ao meu querido irmão e amigo Gabriel, esse jovem que tem sido bênção na mão do Senhor, tem levado a mensagem às igrejas, e a nossa igreja é uma das igrejas que, graças a Deus, o Gabriel ele tem estado aí com a gente, né, nesses anos aí, tendo essa parceria conosco de sempre aceitar o convite e trazer essa mensagem maravilhosa, mensagem que tem edificado, que tem transformado vidas. Então, eu quero só agradecer ao Papai do Céu por colocar esse jovem a nossa vida e usar ele como ele tem sido usado, né? Aí eu creio que não só na nossa igreja, mas também em todas as igrejas aí que ele tem passado, ele tem feito a diferença. Obrigado, Gabriel. Deus abençoe, Deus te ilumine e continue te usando sempre nessa missão até o Senhor Jesus voltar. Maranata! O Senhor vem! Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor, aqueles que estão retornando da missão. O Senhor Jesus está muito feliz pela sua presença. Eu espero que esta palestra possa, de alguma forma, ajudá-lo a preparar o povo para a volta do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria que nosso querido já projetasse o tema dessa tarde, porque hoje eu vou tratar acerca da igreja remanescente, e uma das características de uma igreja que é remanescente, ela é uma igreja missionária. E por que é necessário nós trabalharmos esse tema? Porque muitas vezes os pastores cobram da liderança, porque eles são cobrados da administração, e por eles serem cobrados da administração, eles cobram a liderança para que a liderança cobre da igreja, para que a igreja possa ser uma igreja missionária. Só que não vai adiantar nada você sair para a missão sem saber como fazer a missão. É por isso que há muitos que não se envolvem na missão, porque não sabem como dar estudos bíblicos, como falar das nossas doutrinas para membros de outras denominações, para ateus, para agnósticos, para pessoas que creem em Deus, mas não fazem parte de nenhuma religião. Então é necessário nós compreendermos como dar estudos bíblicos, como eu devo chegar em uma pessoa para falar da palavra de Deus. E eu não posso chegar de qualquer maneira. É necessário que haja o quê? Preparo. É necessário que haja preparo. Assim como você entra em uma empresa, a primeira coisa que o gestor ou o supervisor vai fazer com você, ele vai colocar alguém que já trabalha muito tempo naquela empresa do seu lado para ensinar como mexer no sistema daquela empresa, como que vai ser ali, como você deve se organizar, como que você deve fazer tal coisa em tal período. Por quê? Porque você não tem a experiência. Então você precisa estar do lado de uma pessoa que conheça o que está acontecendo dentro da empresa, e essa pessoa vai te passar algumas informações. A mesma coisa funciona dentro das missões, no âmbito missionário. É necessário nós conhecermos antes de nós irmos para a missão. E essa palestra, nós vamos dividi-la em 4 tópicos. Passa para mim, por favor. Nós vamos dividi-la em 4 tópicos. O primeiro está atrelado à introdução, onde nós vamos tratar acerca da identidade adventista, o que é a igreja adventista, qual é a visão da igreja adventista em relação à missão. E a partir do segundo tópico até o 4º, nós vamos responder 3 perguntas. A primeira pergunta: por que devo evangelizar? Segunda pergunta:
como ministrar estudos bíblicos? E terceira pergunta, por que não evangelizamos? Então nós vamos concluir respondendo a esta pergunta, creio que seja primordial, porque muitos não se envolvem na obra missionária. Então vamos para o primeiro tópico, introdução, identidade adventista. Eu tirei esse texto da Conferência Geral da nossa igreja e diz o seguinte neste site: a Igreja Adventista do Sétimo Dia se vê como a igreja remanescente da profecia bíblica do fim dos tempos. Os membros da igreja, individual e coletivamente, compreendem seu papel especial como embaixadores do reino de Deus e mensageiros da breve volta de Jesus Cristo. Os adventistas do sétimo dia se uniram a Deus em sua missão de resgatar o mundo do poder e da presença do mal como parte do grande conflito entre Cristo e Satanás. Então, qual é a nossa identidade? Primeiro, nós somos a igreja remanescente. Nós não somos mais uma igreja, nós fazemos parte de um movimento profético. Nós fomos levantados por Deus com qual objetivo? Seja individual ou coletivamente, a igreja adventista foi chamada para ser embaixadora do reino de Deus. E o que é um embaixador? Um embaixador nada mais é do que um representante. Você, como adventista do sétimo dia, você é um representante do reino dos céus. E um representante, ele vai levar para um outro país aquilo que a outra nação precisa saber ou entender aí os seus costumes, os costumes de onde ele veio. Quais são ali as propostas de onde você veio para aquela nação? Ou seja, nós somos os embaixadores, mensageiros da breve volta de Jesus Cristo. E o nosso objetivo como embaixadores do reino de Deus é resgatar o mundo do poder e da presença do mal. Então, se alguém perguntar por que você é um adventista do sétimo dia, lembre-se da nossa identidade. Por que você é um adventista? Porque você faz parte do movimento profético e o seu objetivo é ser um embaixador. Com qual intuito? Tirar pessoas do poder e da presença do mal. Aquelas pessoas que estão envolvidas num grande conflito entre Cristo e Satanás. Então, essa é a nossa identidade profética. Então, todos são chamados a serem embaixadores, do menor ao maior. Uma criança adventista, ela já precisa falar do Evangelho. Uma criança adventista, ela já deve ser ensinada a ser uma embaixadora do reino dos céus. Representar a sua igreja, seja na sua escola, seja na sua rua, seja ali com seus amigos ou na sua casa. As crianças já são chamadas a pregar o Evangelho de Cristo. Os jovens, os adolescentes, os adultos e os idosos, todos devem se envolver na obra missionária. E agora vamos para as perguntas. Por que nós devemos evangelizar? Por que é necessário que a igreja pregue o Evangelho? Por quê? Porque evangelizar é o que, meus queridos? O evangelismo, ou evangelizar, dar estudos bíblicos, pregar o Evangelho é o que? Um mandamento. E todo mandamento precisa ser
obedecido. Assim como você reconhece que a guarda do sábado precisa ser um mandamento obedecido, precisa observar o mandamento do sábado. Assim como você reconhece que você não deve se prostrar diante de imagens, evangelizar também requer obediência. E se você não evangeliza, se você não prega o evangelho, você está em desobediência. É interessante aqui, Hudson Taylor, ele diz o seguinte: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Não é algo bonitinho, poxa, eu vou fazer missão para no final tirar uma foto e mandar para a administração para dizer que a igreja está evangelizando. Não é algo bonitinho, eu faço a hora que eu quero. Não, é um mandamento que deve ser obedecido. E você percebe este mandamento nas páginas sagradas. Passa para mim. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, palavras de Jesus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você percebe este mandamento presente nas Escrituras. Jesus olha para a sua igreja e diz: ide e fazei discípulos. E no decorrer do estudo nós vamos entender o que é fazer discípulos. Mas está presente nas palavras de Jesus este mandamento: se você é meu discípulo, se você faz parte daqueles que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro, qual deve ser a sua conduta? Ir por todas as nações, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas. Por que isso é importante? Porque Jesus, Ele não nos pede para nós escondermos algo das Escrituras. Você deve ensinar todas as coisas. Ou seja, se alguém chegar para você e disser: você que é um adventista do sétimo dia, homossexualidade é pecado, sim ou não? Sim, porque está nas Escrituras. Gabriel, ou você que é adventista do sétimo dia, desobedecer ao mandamento do sábado é pecado? Sim. Você não deve ter medo de dizer a verdade. Você deve ensinar todas as coisas, mesmo que isso seja uma ofensa para o mundo, mas pregue a verdade. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, palavras de Jesus. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem o quê? As boas novas a todos. Ou seja, você deve ensinar as boas novas a uma criança, a um jovem, a um adolescente, a uma mulher, a um negro, a um homossexual, bissexual, para todos, independente quem eles sejam. Você deve anunciar as boas novas a todas as pessoas, não a uma classe especial, mas todos devem saber o que é o Evangelho. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 46, palavras de Jesus:
e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando por onde? Em Jerusalém. Ou seja, diante destes textos, o que está explícito, irmãos? Um mandamento. Qual é o mandamento? Ide e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quando você vai para o espírito de profecia, Ellen White diz o seguinte, falando acerca dos adventistas do sétimo dia: em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como vigias e portadores de luz. A eles, a nós, foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Então, a mensagem do Evangelho foi confiada a que povo? A que povo? Os adventistas do sétimo dia. Porque nós somos um movimento profético com base Apocalipse capítulo 12, versículo 17 e Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Então nós temos luz. E o que nós devemos fazer com essa luz? Compartilhar as mais solenes verdades já confiadas a mortais. Foram-nos dadas para as proclamarmos ao mundo. A proclamação dessas verdades deve ser nossa obra. Ou seja, tudo que você faça deve ter o intuito de levar almas aos pés de Cristo. É um privilégio, sim ou não? Sim. Mas gera em nós o quê? Uma grande responsabilidade. Porque nós temos luz e o mundo se encontra nas trevas e depende de nós compartilharmos esta luz. O mundo precisa de ser advertido e o povo de Deus deve ser fiel à missão que lhe foi confiada. A solene e sagrada mensagem de advertência precisa ser proclamada nos campos mais difíceis e nas cidades mais pecaminosas e em todos os lugares onde a luz da grande tripla mensagem angélica ainda não raiou. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, quando nós vamos fazer missões, nós vamos por lugares que são mais favorecidos, lugares mais favoráveis, lugares onde gera mais conforto. Você não vê muitas vezes a igreja ir para um local onde é dominado pelo crime vermelho. Você percebe muitas vezes a igreja evitar lugares onde há a predominância da prostituição, onde há a predominância das drogas. Mas nós somos chamados a levar a mensagem, ou, como a serva do Senhor diz, a sagrada mensagem de advertência às cidades mais o que? Pecaminosas. Ali é o nosso ponto missionário. Ali nós devemos levar o Evangelho. Ou seja, nós não devemos ser o quê? Seletivos. Nós devemos proclamar a verdade do céu, independente se aquela pessoa é uma prostituta, se ele é um ladrão, se ele é um promíscuo, ou quem seja ele. Deus te chamou para anunciar as boas novas. Todos devem ouvir
o último convite para as bodas do Cordeiro. A mensagem da verdade presente deve ser proclamada de vila em vila, de cidade em cidade, de país em país, não com exibições exteriores, mas no que? No poder do Espírito Santo. Então, muitas vezes nós estamos preocupados em querer ornamentar, em querer fazer coisas assim para chamar a atenção. Não que isso não seja importante, mas muitas vezes nós confiamos tanto nisso e nós negligenciamos o que é essencial, que é a pregação. Porque as pessoas serão chamadas ou aceitarão a mensagem do reino, não porque é um cantor famoso, não porque é uma pessoa ali que é erudita, não. São pessoas debaixo do poder do Espírito Santo. Então, cuidado. Muitas vezes você querer elaborar meios até inapropriados para alcançar pessoas. Vamos usar certo ritmo ou certo estilo musical para atrair pessoas. Vamos colocar aqui vamos colocar filmes, só que filmes inapropriados, mas para chamar a atenção das pessoas. E nós somos chamados para atrairmos as pessoas por meio do quê? Por meio da pregação do Evangelho. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E ela continua dizendo o seguinte: à medida que na simplicidade do Evangelho forem expostos os divinos princípios que, por palavra e exemplo, o nosso Salvador veio apresentar neste mundo, o poder da mensagem far-se-á sentir. Isso aqui é importante, porque muitas vezes nós estamos preocupados em ensinar e estamos negligenciando o preparo pessoal. Porque as pessoas, elas não vão apenas analisar as nossas palavras, ela vai analisar o quê? A nossa conduta. E se nós conseguirmos unir pregação e estilo de vida, far-se-á o quê? Uma mensagem poderosa. Muitos serão convencidos pela nossa mensagem. Neste tempo, tem que se apoderar de cada obreiro uma nova vida, oriunda da fonte de toda vida. Com pouco compreendemos a grandeza da nossa missão. Necessitamos de uma fé fervorosa e decidida e de uma coragem na palavra. O tempo que temos para trabalhar, meus queridos, é breve. Então, por que nós devemos evangelizar? Porque é um mandamento divino e também porque o tempo em que nós estamos vivendo é curto, é breve, e temos de o fazer com quê? Com zelo incansável. Você não deve ficar cansado na obra. Se for para você se desgastar, desgaste seu tempo, seu talento, seu tesouro, tudo em prol do quê? Em prol das almas. Se for para você se desgastar, se desgaste pregando o Evangelho. Faça de tudo para que as almas venham ter contato com a mensagem dos céus. Então, meus queridos, por que nós devemos evangelizar? Porque é um mandamento divino, como nós vimos, tanto pelas Escrituras, como pelo Espírito de profecia, mas também porque o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo breve.
é um tempo curto e almas precisam conhecer o Evangelho antes que a morte chegue até essas pessoas, antes que a porta da graça se feche. Vamos agora responder esta segunda pergunta: como ministrar os estudos bíblicos? Como ministrar estudos bíblicos? Primeiro, a obra missionária não se inicia com a oferta de estudos bíblicos. E o que eu quero dizer com oferta? Oferta não está atrelada à questão financeira, a dinheiro, não. Significa o ato de oferecer, disponibilizar ou propor. Ou seja, a obra missionária não começa ali você com a pessoa dando estudo bíblico. Missões não começam já pregando o Evangelho para a pessoa, mas por meio do que? Por meio da consagração. Como assim? Antes de você sequer falar do amor de Deus, primeiro requer de você um relacionamento profundo com o que, meus queridos? Nunca ouve falar do amor de Deus sem antes você ter um relacionamento profundo com a palavra, sem antes você gastar tempo com a palavra. Como você vai falar de algo que você não entende, que você não compreende? Se você é um professor de matemática, primeiro você precisa estudar a matéria antes de passar essa matéria para os seus alunos. A mesma coisa funciona no âmbito espiritual, no âmbito missionário. Antes de você falar do amor de Deus, primeiro você precisa ser um estudante da palavra de Deus. O que requer de você mais? Requer de um missionário o que, meus queridos? Não uma vida de oração, mas uma vida profunda de oração. Há um pensamento que diz o seguinte: aonde os pés não chegam, os joelhos chegam. Porque a oração é a arma fundamental para a pregação do Evangelho. Você precisa clamar, orar, interceder pelos seus alunos. E isso requer 5 minutos de oração? É 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas na presença de Deus. Vamos pegar o exemplo de Jesus. Antes de Jesus escolher os 12 discípulos, o que ele fez antes? Ele passou uma madrugada toda em oração. Antes de Jesus anunciar que o reino dos céus estava próximo, o que ele fez antes? Ele foi para o deserto, passar 40 dias, 40 noites, sem comer, jejuando e orando. Então, antes de você abrir a boca para falar do Evangelho, você precisa ter uma vida profunda de oração. E isso vai resultar no que, meus queridos? Jejum. Infelizmente, a prática do jejum é algo carente no meio adventista. Muitas vezes nós jejuamos ali quando a igreja pede, 10 horas de oração, 10 horas de jejum, 10 dias de oração e 10 horas de jejum, Aí a igreja vai jejuar. Mas nós, como remanescentes,
como missionários, nós precisamos o quê? Praticar o jejum. John Knox, antes dele pregar a palavra, o que ele fazia? Ele jejuava e orava. Porque você vai interceder com Deus por aquela alma, dizendo: Senhor, salve aquela alma, senão eu morro. Você deixa de lado um pouco a alimentação para suplicar por aquela alma que necessita conhecer o Evangelho. Então, meus queridos, não é assim: eu vou sair da igreja e evangelizar. Não, precisa haver antes um preparo, e este preparo passa pela consagração, estudo da Bíblia, oração, jejum e o que mais? Você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós somos precipitados. Nós já chegamos com a pessoa dizendo: olha, você quer estudar a Bíblia? Meus queridos, nós precisamos ser, como eu posso dizer, estratégicos. Nós temos que utilizar estratégia. Eu vou trazer agora o exemplo de Jesus. Quando João capítulo 4, melhor dizendo, João capítulo 4, a Bíblia diz que ele sai da Galileia e e foi necessário ele passar por Samaria. Muitas vezes nós lemos essa parte e nós não paramos para pensar, porque houve a necessidade de Cristo passar pela Samaria. É porque Jesus, ele era conduzido pelo Espírito Santo. Jesus não abordou qualquer samaritano, ele abordou uma mulher samaritana, porque ele sabia que esta mulher estava preparada para ouvir o Evangelho. Então você precisa pedir: Senhor, a quem eu devo pregar o Evangelho? Qual é a pessoa que está preparada para ouvir o Evangelho? Às vezes nós vamos com uma pessoa sendo que ainda não chegou o tempo, ou ainda essa pessoa não está preparada para ouvir o Evangelho. E quem vai nos dizer qual é a pessoa que está preparada ou não para ouvir o Evangelho? O Espírito Santo. Então eu preciso ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém. E o que requer do missionário? O missionário precisa ser o que, meus queridos? Convertido. E isso passa pela confissão de pecados. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa ser íntegro dentro da sua casa e na sociedade. Então requer preparação. Porque imagine, você vai dar estudos bíblicos para uma pessoa. Aí você chega na casa daquela pessoa sem ter um relacionamento profundo, sem ter uma vida de oração, sem ter a prática do jejum, sem ser guiado pelo Espírito, sem confessar os seus pecados e não viver uma vida íntegra. Imagine, você chega na casa de uma pessoa e aquela pessoa tem um parente endemoniado. Tem casos. E quantas pessoas, sem se prepararem, sem se consagrarem, entraram numa casa e aí a pessoa tinha um parente que tinha demônio, o demônio tomava conta, aí o demônio tomava conta e aí a pessoa não estava preparada e o demônio envergonhava o missionário, apontando os pecados. Então, meus queridos, esse preparo requer esse preparo, porque você está invadindo um terreno satânico. Você acha que Satanás vai ficar feliz? Vai ficar de braços cruzados? Não, deixa ele evangelizar os meus filhos.
Deixa ele pregar o evangelho, a palavra. Você acha que Satanás vai ficar de braços cruzados? Óbvio que não. É por isso que você precisa se preparar. Porque muitas vezes a nossa mensagem não surte efeito nos outros, nas pessoas. Porque nós não somos uma pessoa, nós não somos muitas vezes íntegros. Aí imagine você chegar para uma pessoa, para o seu vizinho, dizendo: olha, você precisa guardar o sábado. Sendo que no dia de sábado, quando está ocorrendo a Copa do Mundo, você está com a televisão ligada assistindo o jogo da seleção brasileira. Como você quer falar acerca da alimentação se você não vive ou não busca viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus? Como você quer falar de saúde se você não se preocupa com a sua alimentação, se você não faz exercício físico, se você não tem um sono de qualidade? Vai surtir efeito na vida da outra pessoa? Não, porque o exemplo fala mais do que as nossas palavras. Então, antes de você pensar em ser um missionário, você precisa, vamos lá, você precisa ter um relacionamento com a palavra de Deus, você precisa ter uma vida profunda de oração, você precisa praticar o jejum, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo, você precisa confessar os seus pecados e viver uma vida íntegra dentro da sua casa e fora da sua casa. Depois disso, aí você está habilitado a ser um missionário. E aí a primeira coisa que você precisa fazer é escolher uma pessoa para ser um missionário junto com você. Ele venha somar, trabalhar com você. Não faça missões sozinho. Não faça. É por isso que a igreja trabalha muito com duplas missionárias. E nós vemos isso nas Escrituras. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. A missão dos 70, Deus enviou 2 em 2. Porque se um estiver fraco, o outro dá o apoio. Só que nós devemos ter o cuidado em escolher uma pessoa para trabalhar conosco. Nós devemos ter o cuidado. Você precisa saber se aquela pessoa que vai somar com você tem uma vida, tem um relacionamento com a Bíblia, tem uma vida profunda de oração, pratica o jejum, se é uma pessoa íntegra. Porque imagine você ter do seu lado mundano, vai atrapalhar a sua missão, vai atrapalhar o teu estudo bíblico. E aí, no momento em que você vai precisar dessa pessoa, ela vai pular fora. E qual é o conselho da igreja em relação a duplas missionárias? Homem com homem, isso aqui é para solteiros. Homem com homem, mulher com mulher. Ah, Gabriel, eu sou casado. Aí eu vou me unir a uma irmã. É muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso. Quantos casos de missionários aonde um homem não estava alinhado com sua esposa, estava junto ali trabalhando na obra missionária com a esposa de um outro irmão, e eles acabaram se envolvendo. Então, mas a minha esposa não se envolve, ou não quer se envolver, ou meu marido não é missionário. Então procure uma irmã. Você que é mulher. O meu esposo, não quer saber. Então procure uma irmã que possa lhe somar. Minha esposa não quer se envolver. Procure um irmão para lhe auxiliar. E o que dá certo é o casal. Os
os dois, homem e mulher, um casal unidos, pregando o Evangelho. E aí, meus queridos, há dois tipos de estudos bíblicos. O primeiro estudo bíblico é você estudar a Bíblia com uma pessoa ou uma família. A segunda forma de dar estudos bíblicos é por meio do evangelismo, classes missionárias, classes bíblicas, né? Onde você prega para um maior número de pessoas. Mas eu prefiro esse daqui. Estudar a Bíblia com uma pessoa ou com uma família daquela pessoa. Por quê? Porque você vai desenvolver o quê? Uma amizade. Então, antes de você abrir a boca para falar da mensagem adventista, primeiro você precisa criar um vínculo com a pessoa. Jesus, ele fazia isso. Antes dele falar do Evangelho, primeiro ele buscava se relacionar com aquela pessoa, criar um vínculo de amizade. Porque se você cria um vínculo de amizade, a pessoa está aberta a te ouvir, está disposta a te ouvir. Exemplo, a família do meu pai, recebeu estudos bíblicos. Por quê? Porque havia uma outra família que havia feito uma amizade com o pai, que era o meu avô. E o meu avô, ele era aquele assembleano, ele não gostava de adventista. E aí a minha avó e ele só foram evangelizados. Por quê? Porque é uma família adventista. Antes deles abrir a boca, eles fizeram o quê? Uma amizade. E aí quebra o quê? Os muros, as barreiras. Então você precisa antes desenvolver uma amizade com aquela pessoa. Segundo, qual deve ser a duração de um estudo bíblico? O estudo bíblico deve durar entre 30 a 45 minutos. 30 a 45 minutos. Não há necessidade de você passar 1 hora, 2 horas com aquela pessoa, porque a pessoa vai se cansar. 30 minutos é o suficiente para você falar do amor de Cristo, falar da palavra de Deus para aquela pessoa. Que mais? Ensinar uma lição de cada vez. Isso aqui é essencial, porque muitas vezes nós tornamos o estudo bíblico ali uma salada de frutas. Você vai tratar acerca de Bíblia, aí depois você trata acerca de milênio, sobre volta de Jesus, depois sobre sábado, marca da besta, ou seja, a pessoa não vai entender. É uma lição de cada vez. Se o tema é sobre a Bíblia, as perguntas devem ser pautadas em cima do tema. Ah, Gabriel, mas a pessoa me perguntou, e aí? Eu posso guardar o sábado? Vamos supor que você está ensinando sobre a palavra de Deus. Aí a pessoa diz, olha, me fale mais sobre o sábado. Qual deve ser o seu papel? Acalme-se. Vamos primeiro nos concentrar neste tema. Mais para frente nós vamos tratar acerca do sábado. Ah, Gabriel, irmão, a Bíblia diz que não precisa guardar os mandamentos. Nós vamos tratar sobre isso. Qual deve ser o seu papel? É conduzir o estudo. Guarde a sua pergunta, porque nós vamos tratar sobre isso. E quando chegar o tema sobre os mandamentos de Deus, aí eu vou responder a sua pergunta. Mas permaneça no tema, não fuja, porque senão vai ficar uma salada de fruta e a pessoa não vai compreender. Quarto, você deve providenciar Bíblias para os estudantes. Se você chega em um local e você percebe que aquela pessoa não tem Bíblia, qual deve ser o seu papel? Providenciar. Sexto,
procure utilizar a versão da Bíblia do aluno. Ou seja, cada Bíblia tem uma versão. Tem a revista atualizada, tem a nova versão internacional, nova tradução na linguagem de hoje. Então fique atento qual é a tradução do seu aluno. Às vezes você está ensinando a Bíblia para uma pessoa que é católica e ela vai utilizar qual versão? A versão da Igreja Católica. E aí, qual é a versão que nós utilizamos? Uma revista atualizada, uma nova Almeida atualizada. E aí, às vezes, muda palavras. E aí, qual deve ser o seu papel? Use a Bíblia Católica, use a versão que aquela pessoa está acostumada a usar. Ah, Gabriel, o meu aluno tem a versão revista atualizada. A minha versão é a nova tradução na linguagem de hoje. Deixe a sua tradução de lado e utilize a tradução que aquela pessoa está acostumada. Outra dica, isso aqui é essencial. Cuide da sua apresentação pessoal. Você deve ir padronizar. Padrão, você precisa se preocupar com a sua vestimenta, com a roupa que você está utilizando. Se você está fedorento ou cheiroso, porque imagine você chegar para dar estudos bíblicos, dar estudo bíblico, e você com aquela catinga. A pessoa não vai conseguir se concentrar. A primeira coisa que a pessoa vai reparar é na sua vestimenta, no seu cabelo, né? Se você está bem arrumado, se está amarrotado ou não a vestimenta, se está dentro do padrão. Então, nós precisamos nos preocupar com a nossa aparência, com a nossa vestimenta, se nós estamos bem arrumados, bem cheirosos ou não. Muitas vezes, eu me lembro de certa feita, um irmão contou um exemplo de certo missionário que foi para a casa de uma pessoa e aí esse missionário não havia tomado banho. E aí na hora, quando o missionário levantou, saiu aquele cheiro. Aquela pessoa, você está muito fedorento. Sai daqui que eu não estou aguentando não. Prejudicou o quê? A mensagem. Então nós precisamos nos preocupar com a nossa aparência. Tratando sobre os estudos bíblicos, a igreja é recheada de vários estudos bíblicos, vários exemplares de estudos bíblicos. Mas para mim, sendo bem sincero, para mim, os mais completos, os mais profundos são esses aqui. Ouvindo a voz de Deus, verdade e vida e o grande conflito. São aqueles que tratam mais assim, de uma forma profunda, as nossas doutrinas, as doutrinas da nossa igreja. E com base nisso, eu digo a vocês, para você não ter pressa em terminar o estudo bíblico. Não tenha pressa. Ah, mas o pastor está cobrando, porque tem que batizar, porque tem que terminar. Não tenha pressa. Muitas vezes nós queremos, adiantar as coisas, e aí a pessoa entra dentro da igreja sem conhecer as doutrinas da nossa igreja. Então não tenha pressa. Eu acho muito interessante que antigamente, como se dava estudos? Primeiro, a pessoa chegava com um desses exemplares, ou ouvindo a voz de Deus, ou verdade e vida, e aí a pessoa dava todo esse estudo. Terminou esse estudo,
grande conflito. Dá para você explicar? Você iniciava o estudo do grande conflito. Porque ouvindo a voz de Deus e o verdade e vida tratam acerca das nossas doutrinas, conflitos, guarda do sábado, alimentação, santuário, dom profético, as doutrinas essenciais da nossa igreja. E esse exemplar aqui, o grande conflito, trata sobre o livro do Apocalipse. Então, qual é o conselho que eu dou a você? Dê um desses, ou ouvir a voz de Deus, ou verdade de vida. Terminou um desses dois aqui, você já engata com esse daqui. Porque aí você vai perceber se aquela pessoa ela está interessada ou não em fazer parte da igreja. Ah não, mas eu tenho que avançar nos estudos porque tem que batizar. E aí o que você percebe? Pessoas entrando dentro da igreja sem o conhecimento da palavra, sem o conhecimento das nossas doutrinas, e ainda por cima se importa dentro da igreja. Então, não tenha pressa, mas se aprofunde no conhecimento das Escrituras com aquela pessoa. E aí, o que fazer no estudo bíblico? Tá, estou diante daquela pessoa. O que eu vou fazer? Primeiro, você entrou na casa daquela pessoa. Você se assentou com aquela pessoa. Você está sentado com aquela pessoa. A primeira coisa que você vai fazer é quebrar o gelo. E como eu quebro o gelo? Procurando saber como foi o dia daquela pessoa. E aí, meu querido, como foi o seu dia? Como está sendo a sua semana? Ou como foi a sua semana? Quebrar o gelo, criar vínculo com aquela pessoa, porque aí aquela pessoa vai ter, poxa, essa pessoa que está vindo estudar a Bíblia, ela se preocupa comigo, ela se preocupa com as minhas necessidades, ela está disposta a me ouvir. Agora, é claro, não faça disso o seu estudo. Procure saber, foi muito atribulado. Minha semana, meu dia foi muito atribulado. Aconteceu isso. Aí qual deve ser o seu papel? Poxa, muito triste, mas eu estou aqui para te apoiar. Estou aqui para orar por você. Nesse momento, eu vou colocar o seu caso diante de Deus. E aí, com base nisso, você vai orar. Depois da oração, você vai fazer o quê? Você vai introduzir o tema daquela lição. Depois, você vai ler a pergunta, ler o texto, explicar o texto e no final fazer o apelo em cima do tema. Exemplo. Vamos para o exemplo. Você chegou no tema a volta de Cristo. Você chegou na casa daquela pessoa. Você está sentado naquela pessoa e você pergunta: e aí, meu querido, como é que foi? Não você vai chamar do querido, você vai chamar a pessoa pelo nome. E aí, Luana, como é que foi o seu dia? O dia não foi tão bom. A minha filha amanheceu doente. E aí você deve prestar atenção, não desvie o olhar, não olhe para o chão, foque na pessoa, olhe no olho da pessoa, escute a pessoa. E aí ela vai relatar o dia dela. Aí você diz: poxa,
muito triste, mas eu estou aqui para lhe dar um apoio. Eu quero orar pela sua filha. Se aquela pessoa disser, olha, eu estou passando por necessidade, ainda não me alimentei. Qual deve ser o seu papel como missionário? Poxa, se ela ainda não se alimentou, eu vou providenciar o quê? O alimento. Como que aquela pessoa vai se concentrar no estudo, sendo que ela não está alimentada? Vai ser difícil. Então procure quebrar esse gelo, procurar saber como é que está a pessoa. Aí você faz a oração pelo caso, o caso que aquela pessoa está vivenciando. Depois, aí na oração você encaixa com o tema, dizendo: Senhor, nesse momento nós vamos estudar a tua palavra, que o Senhor possa derramar o seu Espírito sobre cada um de nós, para que nós venhamos a compreender. E aí você diz: fulana de tal, hoje nós vamos falar sobre a volta de Cristo. Você crê que Jesus vai voltar? Aí você lança a pergunta para a pessoa. Isso é o que? Introduzir o tema. Você já parou para analisar como é que está o nosso contexto político, social, moral? Você está percebendo que a nossa política está sendo muito corrupta? Hoje, muitas vezes, nós ligamos a televisão e nós se deparamos com um filho matando o pai matando seus filhos, assassinato. Mas você sabia que Cristo ele nos prometeu que Ele vai nos tirar desse mundo de dor e sofrimento? Isso é o quê? Introdução. Você está introduzindo o tema, para que aquela pessoa possa compreender o que é a volta de Jesus. E aí, no estudo bíblico, tem o quê? Tem as perguntas. Aí eu trouxe aqui um exemplo. A segunda pergunta dessa lição: quando Jesus subiu ao céu, que mensagem Deus enviou por meio de anjos? Aí você faz a pergunta: Luana, quando Jesus foi elevado aos céus, qual foi a mensagem que os anjos deixaram para a humanidade? Você sabe? Não sei. Vamos ver na Bíblia? Abre aí Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Aí você pede para a pessoa ler o texto. Ela lê o texto, aí você faz novamente a pergunta: qual foi a mensagem que os anjos deixaram para a humanidade? E aí você vai esperar a resposta dela. Ela tem que responder. Aí vamos supor que ela tenha dificuldade. Aí você diz: vamos olhar novamente para a Bíblia? Qual foi a mensagem? Este mesmo Jesus, que foi elevado aos céus, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar. Então qual foi a mensagem que os anjos transmitiram? Que os anjos transmitiam aos homens? É que ele voltará. Pronto. Você leu a pergunta, explicou o texto e aplicou o texto para aquela pessoa. Qual deve ser o apelo em cima disso aqui? Luana, como você viu no decorrer do estudo, Jesus vai voltar, ele nos deixou alguns sinais. Eu gostaria de saber de você. Você quer se preparar para o retorno de Jesus? Você está até não. Você quer se preparar para o retorno de Jesus? Sim. Você quer se preparar? Sim. Vamos orar? Vamos. Aí você ora em cima da decisão da pessoa, pedindo para que Deus venha confirmar a decisão daquela pessoa. Então, meus queridos, não é um bicho de 7 cabeças. Qual deve ser o seu papel? Estudar o tema. Não leia a introdução, porque muitas vezes você lê a introdução e esquece da pessoa. Se possível, na sua casa,
Aqui está a introdução. Leia, releia, decore isso daqui. Decora, tenha isso na sua mente. Porque se você disser, olha, Luana, hoje nós vamos tratar sobre a volta de Cristo. Aí você lê. A volta de Cristo é a maior esperança do ser humano, pois será o fim da história do mal e pecado do mundo. Você está lendo. Você está ignorando aquela pessoa. O que aquela pessoa vai pensar? Poxa, essa daí não conhece. Está lendo. Ela não se preparou, ela não estudou. Então nós devemos o que? Evitar essas manifestações, essas atitudes dos nossos alunos, a quem nós estamos dando estudos bíblicos. Eu quero trazer esse texto para vocês, Atos dos Apóstolos, página 109. Muitos há que estão lendo as Escrituras sem compreenderem o verdadeiro significado. Em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu, de almas anelantes de luz, de graça, do Espírito Santo, sobem orações e lágrimas e indagações. Muitos há que estão no limitado no reino. O que é que a serva do Senhor quer nos dizer? É que há pessoas ao redor do mundo que têm a necessidade de ouvir acerca do Evangelho. Elas são como o eunuco lá de Atos capítulo 8, se não me falha a memória. Quando Filipe aborda o eunuco, ele percebe que o eunuco está lendo uma página das Escrituras, Isaías capítulo 53, e aí Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? Aí qual foi a resposta do eunuco? Como eu vou entender se não tem ninguém que me ensine? Então há muitos que leem as Escrituras, mas não compreendem o significado. E elas estão desejosas para que pessoas imbuídas pelo Espírito Santo possam ir até elas, apresentando o verdadeiro significado das Sagradas Escrituras. Vamos partir para a nossa conclusão, para encerrarmos. Por que nós não evangelizamos? Se a ordem de pregar o Evangelho é um mandamento, por que esse mandamento não é obedecido por muitos dos nossos membros? Aqui está a resposta. Era desígnio do Salvador que, depois de subir ao céu para interceder em favor dos homens, seus seguidores prosseguissem com a obra por ele iniciada. Não demonstrará um instrumento humano interesse especial em transmitir a luz da mensagem do Evangelho aos que jazem nas trevas? Alguns há que se dispõem a ir aos confins da terra, a fim de transmitir aos homens a luz da verdade. Mas Deus requer que toda alma que conhece a verdade se esforce por conquistar outros para o amor da verdade. Como poderemos ser considerados dignos de entrar na cidade de Deus se não nos dispomos a fazer verdadeiros sacrifícios para salvar as almas que estão prestes a perecer? Porque muitas vezes nós não evangelizamos? É porque não há em nós o quê? Interesse especial. Porque se você interessasse, não haveria necessidade de mensagens, ou não haveria necessidade de pastores chegar para você e dizer: olha, você precisa pregar o Evangelho. Se você tivesse esse interesse, não haveria necessidade da mensagem, tanto pela manhã quanto pela parte da tarde. Por quê? Porque isso faria parte do seu estilo de vida. Então, por que muitas vezes
vezes nós não evangelizamos, é porque nós não estamos interessados no reino dos céus. E a serva do Senhor diz: como poderemos ser considerados dignos de entrar no reino de Deus se não dispomos a fazer verdadeiro sacrifício para salvar as almas? Sabe qual a conclusão que eu chego? Nenhuma pessoa entrará no reino dos céus esquentando as cadeiras da igreja ou os bancos da igreja. Uma pessoa que se diz cristã e não se envolve na obra missionária jamais entrará no reino dos céus. Jamais. Por quê? Porque todo aquele que é nascido de Deus, que é nascido do alto, todo aquele que é um verdadeiro seguidor de Jesus, ele sente prazer em anunciar o Evangelho. Caso contrário, é porque o Evangelho nunca transformou a sua vida. Vou ler só a primeira estrofe desse texto. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Então, por que muitas pessoas não se envolvem na missão? É porque esta pessoa ou estas pessoas não são verdadeiros discípulos de Cristo. Porque todo aquele que é um verdadeiro discípulo de Cristo, ele nasce no reino dos céus como um missionário, e ele tem prazer em compartilhar a fonte da vida para aqueles que estão perecendo nas trevas. João capítulo 14, versículo 15. Muitas vezes nós aplicamos aos 10 mandamentos. Não está errado, mas me permitam aplicar no contexto do tema missão. Se vocês me amam, obedeçam o quê? Ou seja, se evangelizar é um mandamento divino, todo aquele que nasceu de novo e ama Jesus torna-se o quê, meus queridos? É algo forçado? Ele vê como uma obrigação? É algo natural, faz parte da sua natureza ser o quê? Se você ama, você obedece aos mandamentos de Deus. E se evangelizar é o mandamento divino, por amor a Jesus, você faz o quê? Você fala do amor de Deus às outras pessoas. É o seu desejo? Ser um verdadeiro seguidor de Jesus? É o seu desejo levar almas para o reino dos céus? É o seu desejo povoar o céu? Enquanto a Larissa estiver louvando a Deus, se coloque de pé, se entregando a Jesus, pedindo para que Deus possa enviar o Espírito Santo. Porque não adianta nada preparo sem a presença do Espírito. Não adianta nada você conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e você não ser cheio do Espírito Santo. Por que o Evangelho alcançou o mundo no tempo dos apóstolos? Porque Jesus havia dito para esses homens: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o quê? O Espírito Santo. E quando vocês forem cheios do Espírito Santo, aí sim vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então nós precisamos da unção, do poder do Espírito Santo. Então peça para que Ele faça de você um missionário e peça para que Ele envie sobre você o poder do Espírito Santo.